Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, agora nós vamos começar agora com um termo algébrico ou monômio. Os dois termos podem ser usados, tá? Um monômio, ele é formado por coeficiente numérico, que é somente um número, tá? Pode ser fração, número decimal, pode ser número negativo, positivo, não me importa, tá? E a parte literal é representada pelo alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, não importa. Só que na matemática, como o prof já disse, ele é muito usado o x e o y. Quando eu não tenho número na frente, ele é 1. Então, o coeficiente numérico é 1 e a parte literal são as letras x, y e z, nesse caso, né? Menos 2 terços y. Nesse caso, o coeficiente numérico é o 2 terços negativo, porque ele é a fração, e a parte literal é o y, certo? Quando eu não tenho letra, ele permanece sendo monômio. Por exemplo, menos 7, menos 8 e assim por diante. Beleza? É o seguinte, agora eu vou somar os graus dos monômios. Para eu somar grau dos monômios, eu vou somar todas as letrinhas, ou seja, os expoentes, é claro, né? Por exemplo, aqui, ó, 7x e y. Nesse caso, o x vale 1 e o y é 1. Por quê? Porque eu não tenho nada. Quando não tenho nada, ele vale 1. Ou seja, 1 mais 1, 2. Ou seja, ele pertence ao segundo grau. X ao cubo, y ao quadrado. Ou seja, 3 mais 2 é 5. Ou seja, ele pertence ao quinto grau. 5x, y, z. O x vale 1, o y vale 1 e o z vale 1. Somando 1 mais 1 é 2, 2 mais 1, 3. Ou seja, ele pertence ao terceiro grau. Quando ele não tem letra, é zero, porque eu não tenho letra. Então, ou seja, ele pertence ao zero grau. Quando eu quero fazer uma referência, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, a letra A, 7xy. Ou seja, o x pertence ao primeiro grau e o y também pertence ao primeiro grau. Ou esse exemplo aqui que o prof deu. 7x ao cubo, y ao quadrado. Ou seja, o x pertence ao segundo grau, o terceiro, e o y pertence ao segundo. Certo? Agora, polinômio. É o seguinte, é bem tranquilo, polinômio. É o seguinte, quando eu tenho mais de um termo, como é que eu vou saber que ele tem mais de um termo? Pelos sinais. Ele vai ter sinais separando. Ele vai ter sinais separando. Por exemplo, 7x mais 1, eu tenho um sinal separando. Ou seja, quantos termos eu formei aqui? 2. Quando eu tenho dois termos, ele é chamado de binômio. Quando eu tenho dois sinais separando, ele é chamado de trinômio, porque eu tenho três partes. Quando eu tenho mais de 4, 5, 6, 7 termos, eu não tenho um nome específico. Eu não tenho. Ou seja, eu escrevo não possui nome específico. Certo? Antes, no grau do monômio, nós somávamos os nossos expoentes, certo? Agora, no grau de polinômio, significa que eu tenho mais de um termo, né? É bem tranquilo. Eu vou analisar o maior expoente entre eles. Por exemplo, a letra A. No x eu tenho elevado à quarta potência, no y eu tenho elevado à terceira, no x eu tenho elevado à primeira potência e no A eu tenho elevado à quinta potência. Qual que é o maior expoente entre eles? O 5, ou seja, ele pertence ao quinto grau. Agora, quando eu tenho 9a mais 2b elevado à 12ª potência, menos 5a elevado à 12ª potência e b elevado ao cubo. Eu vou analisar pelo termo. No A, eu tenho somente o número 1, elevado à primeira potência. No B, 12ª. Já no terceiro termo, eu tenho o A que vale 12 e o B que vale 13. Eu vou ter que somar os dois, porque ele pertence a um termo só. É um monômio. Então, nesse caso, somando 12 mais 3, dá 15. Ou seja, ele pertence ao 15º grau.